O ferro em brasa cravou a marca da propriedade em minha face. Eles queriam que eu, Damião, o marceneiro do engenho da esperança, carregasse para sempre o sinal da sua crueldade, o lembrete de quem eu era para eles, um cativo. Mas enquanto a dor queimava minha pele, uma ideia gelada se formava em minha mente. Aquele senhor, com seu orgulho e sua vaidade, pensou que me destruiu. Ele não sabia que a verdadeira marca, a que selaria o destino de sua linhagem e destruiria seu futuro, eu a gravaria no lugar mais sagrado de sua casa, o berço de seu filho recém-nascido. Essa é a história de como a desfiguração de um homem se tornou a assinatura de uma vingança terrível, que seria revelada no momento mais devastador. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Vocês verão como a humilhação mais profunda pode gerar a vingança mais engenhosa, e como um homem marcado pela escravidão reescreveu o destino de seus opressores com a única ferramenta que lhe restava: sua inteligência. Era uma manhã abafada de segunda-feira, 12 de julho de 1858, por volta das 8 da manhã, quando o sol já castigava o engenho da Esperança, interior de São Paulo. O ar pesado cheirava a cana moída e a suor. Eu, Damião, com meus 30 e poucos anos, iorubá de nação, estava na oficina, as mãos hábeis transformando um tronco bruto de jacarandá em uma cômoda delicada para a casa grande. O silêncio do trabalho era quebrado apenas pelo ranger das ferramentas e o canto distante dos pássaros. Mas essa paz precária foi estraçalhada pelo grito dilacerante da minha irmã mais nova, Aio. Um grito que eu reconheceria em qualquer inferno. Larguei o formão e corri para fora da pequena marcenaria, o coração batendo forte no peito. Perto do canavial, vi Aio, mal uma menina, debatendo-se nas mãos sujas de Zé Pequeno, um dos capatazes mais brutais do senhor coronel Álvaro de Moraes. A cena era a repetição de um terror que víamos diariamente, mas desta vez era ela, minha irmã. Naquele instante, não havia mais o escravo Damião, o marceneiro. Havia apenas o irmão, o protetor. "Solta ela, desgraçado!" A frase saiu como um rugido que eu mesmo não reconheci. Zé Pequeno, surpreso, largou Aio, que caiu na terra batida, o vestido rasgado e o corpo tremendo. Seus olhos, antes cheios de pânico, agora refletiam um medo ainda maior ao me ver confrontar o capataz. O rosto de Zé Pequeno contorceu-se em uma máscara de ódio e fúria, os olhos arregalados. Ele estava acostumado com a submissão, não com a resistência. "Ora, ora, o negrinho virou homem, é?" Ele riu, um som áspero e cruel, enquanto tirava o chicote da cintura. "Acho que precisa de uma lembrancinha de quem manda aqui." Eu não pensei. Apenas avancei. Agarrei um pedaço de madeira que estava no chão e o arremessei, acertando a perna de Zé Pequeno. Ele urrou de dor, caindo de joelhos. Mas a vitória foi efêmera. Em segundos, os gritos dele atraíram outros capatazes e, para meu horror, o próprio senhor coronel Álvaro de Moraes, a cavalo, observando a cena de longe. O senhor desceu do cavalo com uma calma aterrorizante, os olhos fixos em mim, em Aio chorando e em Zé Pequeno no chão. Ele não precisava gritar. Sua presença era uma sentença. "Então, Damião", disse o senhor, a voz fria como o aço, "o marceneiro que constrói meus móveis agora pensa que pode construir suas próprias regras?" Ele se aproximou e eu senti o cheiro de suor, fumo e rum. "Você ousou levantar a mão para um capataz. Você ousou desafiar minha autoridade. E o pior,
Você o fez por uma escrava, por uma propriedade. Eu não respondi. Apenas o encarei, o queixo erguido, os olhos ardendo. Ah, vejo que ainda tem orgulho, não é? Ele riu, uma risada que não alcançava seus olhos. Bem, vamos arrancar esse orgulho de você. Vamos marcar quem você realmente é, para que nunca mais esqueça seu lugar. E para que todos aqui vejam o que acontece quando se ataca a propriedade do coronel Álvaro de Moraes. Os capatazes me agarraram antes que eu pudesse reagir. Meus braços foram amarrados e eu fui arrastado até a forja da ferraria, onde o fogo queimava incessantemente, mesmo naquela manhã quente. Aquele lugar, onde tantas vezes eu havia levado minhas ferramentas para afiar, agora se tornaria o palco da minha maior humilhação. Às 8h47 daquela mesma segunda-feira, um dos ferreiros, um homem de feições endurecidas, puxou do fogo um ferro em brasa. Na ponta, a insígnia do Engenho da Esperança, um E estilizado com um ramo de cana. O cheiro de metal incandescente misturou-se ao suor, ao medo e à fumaça. Eu vi o objeto de tortura se aproximar e, por um instante, o terror puro me paralisou. A dor que viria seria insuportável. Mas quando o ferro tocou minha pele, um chiado medonho ecoou no pátio. A carne queimava e o cheiro de carne chamuscada invadiu minhas narinas. Uma dor lancinante explodiu em meu rosto. Uma dor tão primária, tão avassaladora, que por um momento a consciência vacilou. Eu podia sentir a pele derretendo, o calor corroendo cada nervo. Mas enquanto a dor queimava e o senhor sorria, pensando que me havia quebrado, algo mudou dentro de mim. Aquela marca não seria o fim, seria o início. A marca da propriedade que ele cravou em minha face seria a semente de uma vingança que ele jamais veria chegar, mas que destruiria tudo o que ele mais prezava. A verdadeira marca eu a faria no berço de seu filho recém-nascido. O Engenho da Esperança não era apenas uma fazenda, era um mundo à parte, um universo distorcido onde o sol nascia para iluminar a dor e se punha para a escuridão do desespero. Suas terras se estendiam a perder de vista, canaviais que pareciam rios verdes, serpenteando sob o céu azul intenso do interior paulista. Mas, de perto, você via que cada pé de cana era regado com suor e lágrimas. Cada palmo de terra, saturado de sofrimento. A casa grande, no topo da colina, era um monstro branco de janelas grandes e varandas imponentes, um santuário de luxo e crueldade. De lá, o senhor coronel Álvaro de Moraes governava com mão de ferro, seu olhar frio varrendo os campos, sempre em busca de falhas, de insubordinação. Ele era um homem grande, de barba espessa e voz trovejante, que se considerava a própria lei. E para ele, nós, os escravizados, éramos menos que gado, menos que objetos. Éramos ferramentas, extensões de sua vontade, descartáveis quando quebradas. Zé Pequeno e os outros capatazes eram a face visível dessa tirania. Suas mãos sujas de sangue e suas vozes ásperas eram o eco constante da opressão. Chicotes estalavam do amanhecer ao anoitecer e os gritos, os gritos eram a trilha sonora daquele lugar. Você deve estar se perguntando, por que não fugir? Por que não se rebelar antes? Eu sei o que você está pensando, que deveríamos ter agido antes. Mas a resposta é simples e brutal. Para onde? Onde a liberdade nos esperaria em uma terra onde o branco era o senhor de tudo e de todos? A vida no engenho era um ciclo implacável, de sol a sol, de chicote a chicote. As mulheres, na lavoura ou na casa, sob o risco constante do abuso. Os homens, cortando cana, moendo-a, sob o sol escaldante, comendo o mínimo para sobreviver. Crianças nasciam e cresciam sabendo que seu destino já estava traçado. Mais uma vida de trabalho e servidão. Mas eu, Damião, não era apenas mais um corpo no canavial. Minhas mãos,
forjadas nas florestas da Nigéria, tinham um dom. Antes de ser arrastado para estas terras, eu era um marceneiro, um entalhador do povo Iorubá. Na minha aldeia, eu transformava a madeira em arte, em objetos sagrados, em histórias. Minha habilidade era de tal forma que o próprio Senhor, em seu orgulho, me tirou da lavoura para que eu construísse os móveis finos da casa grande. Era irônico, não era? Minhas mãos, que ele marcava com o ferro, eram as mesmas que ele elogiava por sua destreza. Meu conhecimento da madeira, dos veios, dos segredos que ela guardava, era meu maior trunfo. Eu podia sentir a alma de cada tronco, e com ele eu podia contar histórias, guardar segredos, forjar símbolos que só os iniciados entenderiam. As peças que eu criava para a casa grande não eram meros móveis. Para mim, eram telas em branco, onde eu projetava meu lamento e minha esperança, escondendo pequenos entalhes simbólicos, quase invisíveis, que falavam da minha terra, da minha fé, da minha ancestralidade. Eu observava, silencioso, digno, como uma sombra. Eu via os caprichos da Sinhá, os segredos dos funcionários, as visitas noturnas. Eu aprendi a ler as entrelinhas dos sussurros, os olhares de soslaio, as mudanças de humor. Minha calma aparente escondia uma mente afiada, uma paciência estratégica que o Senhor jamais imaginaria. Para ele, eu era apenas Damião, o marceneiro marcado. Ele não sabia que eu era também Damião, o guardião de segredos, o tecelão de vinganças. A ferida em meu rosto, ainda latejante naquela terça-feira, 13 de julho, 3 dias após a marcação, não era apenas dor física. Era um grito, um ultraje que ecoava em minha alma. A cicatriz não era apenas o I estilizado do engenho. Era a prova viva da humilhação, da desumanização. Mas, paradoxalmente, foi também a fonte de uma clareza gelada. A marca que ele pensou que me amaldiçoaria, na verdade, me libertou do medo. Minha vida, minha dignidade já haviam sido roubadas. O que mais ele poderia tirar? Foi naquele momento, deitado em minha palhoça, a febre queimando meu corpo e a pomada de ervas que Manhana aplicava, aliviando apenas um pouco a dor, que a ideia, fria e calculista, começou a se formar. O Senhor se orgulhava de sua linhagem, de seu nome, de seu sangue puro. Ele queria um herdeiro forte, um Álvaro de Moraes, para continuar seu legado. E assim Dona Isabel, estava grávida de seu primeiro filho, a promessa de um futuro para a família. Esse, eu percebi, era o coração de seu orgulho, e seria o alvo da minha vingança. Se você está sentindo a indignação queimando dentro de você, como eu senti o ferro em minha pele, então deixe um comentário com a hashtag Justiça para Damião. Queremos saber quantos de vocês sentem essa sede de retribuição que me impulsionava. Sua participação é o que mantém essas histórias vivas. A marca do Senhor estava em mim. Mas a minha, a verdadeira, eu a gravaria onde ele nunca esperaria, no berço do filho que ele tanto aguardava. Uma marca silenciosa, invisível aos olhos comuns, mas que carregaria um segredo capaz de desmantelar todo o seu orgulho, toda a sua linhagem e toda a sua farsa. A dor no meu rosto era um farol, um lembrete constante da crueldade do Senhor. Mas, ao invés de me consumir, ela me incendiou. Foi na noite de quarta-feira, 14 de julho de 1858, sob a luz bruxuleante de uma lamparina de azeite, enquanto Manhana trocava o curativo da minha face, que a transformação se completou. Eu estava deitado em minha palhoça, o corpo febril, mas a mente mais fria e lúcida do que nunca. A marca do engenho da esperança estava gravada na minha pele, mas a verdadeira marca, a que eu gravaria, seria invisível e indestrutível. Damião, meu filho. Manhana sussurrou, sua voz suave como um acalanto. Seu corpo está marcado,
mas sua alma é livre. Não deixe que a raiva te consuma. Eu a encarei, minha voz rouca pela dor e pela sede. Mãe, não é raiva, é justiça. Ele queria me destruir, me humilhar. Ele conseguiu marcar meu corpo, mas ele não sabe que, ao fazer isso, ele me deu o mapa para destruir o que ele mais ama, o nome dele, o legado dele. Naquele instante, a ideia começou a florescer, macabra e perfeita. O senhor Coronel Álvaro de Moraes, com sua vaidade e orgulho de linhagem, aguardava ansiosamente a chegada de seu primeiro filho com a sinhá Isabel. Ele queria um herdeiro, um sucessor, um Álvaro Júnior, para perpetuar seu nome. E quem, senão eu, o marceneiro, construiria o berço para esse futuro herdeiro? Aquele objeto, símbolo de pureza e renovação, seria o veículo da minha vingança. O berço. Seria ali, no lugar mais intocado e sagrado da sua casa, que eu plantaria a semente da sua ruína. Eu me lembrava dos cochichos antigos que corriam soltos entre os mais velhos do engenho. Histórias sussurradas nas noites de lua, sobre a sinhá velha, mãe do senhor Coronel Álvaro. Diziam que o verdadeiro pai do senhor não era o Coronel Moraes original, mas um capataz de outra fazenda, um homem de sangue impuro, um segredo guardado a 7 chaves. Boatos que pareciam fumaça, mas que eu, com minha capacidade de observar e minha paciência, havia juntado aos poucos. Era crucial confirmar. Naquela mesma noite, após o curativo, enquanto a palhoça estava escura, eu chamei Mãe Ana de volta. Mãe, as histórias sobre a sinhá velha são verdade? Mãe Ana, uma mulher com os fios de cabelo brancos e os olhos sábios que pareciam ter visto 1000 vidas, suspirou. Ah, Damião, alguns segredos são pesados demais para serem guardados. Sim, é verdade. O senhor Álvaro, o velho, era um homem frio, mas sua mulher, a sinhá velha, era fogo. E o filho que ela deu a ele, o seu senhor Coronel Álvaro, não era dele de sangue. O pai era um tal de Pedro, um mulato trabalhador de uma fazenda vizinha. Um romance proibido, abafado com ouro e ameaças. Mas a verdade sempre acha um caminho. A confirmação de Mãe Ana acendeu uma chama gelada em meu peito. Eu tinha a arma e agora sabia como usá-la. Mas a vingança, mesmo que silenciosa, não poderia ser um fardo apenas meu. Eu precisava de confidentes, de olhos e ouvidos, de corações que batessem no mesmo ritmo da minha sede de justiça. Na manhã seguinte, quinta-feira, 15 de julho, às 6 da manhã, antes do sol esquentar demais, procurei minha irmã, Aio, perto do córrego onde ela lavava a roupa. Seus olhos ainda carregavam a sombra do terror do açoite, e seu rosto se contorcia ao ver minha marca. Aio, eu disse, a voz baixa, o que aconteceu comigo não será em vão. Contei-lhe sobre a verdade da linhagem do senhor e sobre meu plano de gravar um símbolo no berço do novo filho, um símbolo que revelaria a ilegitimidade da família. Você me ajudará? Seus olhos e ouvidos são importantes na casa grande. Aio me olhou, primeiro com choque, depois com uma intensidade que eu não via nela há muito tempo. A menina assustada deu lugar a uma mulher decidida. Eu estou contigo, Damião. Eu quero ver essa família cair. No final daquela mesma tarde, por volta das 17 horas, eu encontrei Juba, um homem forte e silencioso, mais velho que eu, que também trabalhava na marcenaria. Juba era um observador nato, um homem de poucas palavras, mas de inteligência aguçada, e um mestre em disfarçar emoções. Eu confiava nele com minha vida. Eu sabia que ele, como eu, carregava as cicatrizes de uma vida de opressão. Juba, eu comecei, mostrando-lhe a marca em meu rosto. Isso foi o que ele fez. Mas o que ele não sabe é que ele me deu o motivo para o que farei. Contei-lhe o segredo da linhagem do senhor e o plano do berço. Juba ouviu, sem interromper,
seus olhos fixos nos meus. Quando terminei, ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Aquele homem vive do nome dele, Damião, e você vai tirá-lo. Sua voz era um sussurro, mas carregava a força de um juramento. Eu estou contigo. Ninguém verá o que não deve ser visto. Ali, entre os poucos confidentes, em noites secretas, sob o manto da escuridão, nasceu a pequena conspiração. Não um grupo de guerreiros com armas, mas de mentes com um propósito. O juramento não foi de sangue, mas de silêncio e de lealdade à verdade que eu plantaria. A Aio forneceria informações sobre a gravidez da Sinhá, sobre os detalhes da Casa Grande. Juba seria meu guarda, meu escudo na marcenaria, garantindo que eu pudesse trabalhar sem interrupções ou olhares curiosos. E eu, Damião, seria o artesão da vingança. Se você se identifica com essa coragem de resistir e a inteligência para planejar, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise conhecer a força silenciosa de heróis como Damião. Sua luta inspira a nossa. No início de agosto de 1858, a notícia chegou. A sinhá Isabel estava radiante e o senhor Álvaro de Moraes, eufórico. O herdeiro estava a caminho, e a primeira ordem que ele deu foi para mim. Damião, ele anunciou, seu sorriso arrogante. Quero o mais belo berço de jacarandá que suas mãos já entalharam. Algo digno do meu primogênito. Algo que celebre a nossa linhagem. Eu baixei a cabeça, um gesto de submissão. Sim, senhor, será o mais belo berço. Mas por trás da máscara de subserviência, meus olhos brilhavam com uma determinação fria. A contagem regressiva para a vingança havia começado. E a primeira tábua de madeira que eu peguei, uma bela peça de jacarandá, já carregava em si o eco silencioso da destruição que viria. O sol de agosto de 1858 se erguia sobre o engenho da esperança, mas para mim, Damião, ele trazia a luz de um propósito sombrio e glorioso. A ordem do senhor coronel Álvaro de Moraes era clara. Damião, quero o mais belo berço de jacarandá que suas mãos já entalharam. Algo digno do meu primogênito. Eu inclinei a cabeça em um gesto de subserviência forçada. Sim, senhor. Será o mais belo. Minha voz era calma, mas por dentro, uma orquestra de vingança já começava a tocar. A marcenaria para o senhor era apenas um depósito de ferramentas e matéria-prima. Para mim, tornou-se um santuário de segredos, um laboratório onde a justiça seria meticulosamente esculpida. Naquela quinta-feira, 26 de agosto, às 7h da manhã, selecionei a peça perfeita de jacarandá. Era uma tábua larga, de veios ricos e profundos, perfeita para a base do berço. O senhor queria algo grandioso, ostentoso, mas eu sabia que a verdadeira grandiosidade estaria na mensagem escondida. O plano era de uma simplicidade perversa. O berço teria toda a beleza e os ornamentos que o senhor esperava, mas em seu coração, na tábua principal do fundo, logo abaixo do colchão, onde raramente alguém olharia com atenção, ali estaria a minha marca. O símbolo que eu entalharia seria um código ancestral iorubá, conhecido apenas por poucos, e disfarçado entre arabescos e volutas mais comuns. Uma assinatura invisível, mas indestrutível. Eu já o havia visualizado. O Ami Omi Meji, o símbolo das duas águas, ou filho de sangue trocado. Não era uma mera gravura. Era uma maldição. Um eco visual da verdade que a família Moraes havia enterrado por gerações. Este símbolo em nossa cultura representava a ilegitimidade, o sangue misturado, a linha genealógica corrompida. Era a verbalização silenciosa e eterna do segredo sobre o verdadeiro pai do senhor coronel Álvaro. A cada manhã, a partir de segunda-feira, 30 de agosto, eu me isolava na marcenaria. Juba ficava de sentinela, os olhos atentos, a postura impassível. Está tudo limpo, Damião. Ele sussurrava,
enquanto eu me debruçava sobre a madeira. As ferramentas que antes faziam arte para a beleza, agora faziam arte para a retribuição. Eu não tinha pressa. Cada corte, cada entalhe, era feito com a precisão de um cirurgião. Eu alisava os veios, preparava a superfície. E então, com meu pequeno estilete de osso afiado, que eu mantinha escondido de todos, começava o trabalho mais delicado. O símbolo das duas águas não seria gritante. Seria sutil, quase parte do padrão natural da madeira, escondido em um canto estratégico. Para olhos desatentos, seria apenas mais um detalhe. Para um conhecedor, seria uma revelação bombástica. A ideia era que a verdade não fosse descoberta de imediato, mas que permanecesse ali, dormente, esperando o momento certo, o olhar certo, a circunstância perfeita para explodir. Você deve estar se perguntando: por que não fazer algo mais direto? Por que não usar veneno ou uma faca? Eu sei o que você está pensando, que uma vingança mais rápida traria mais alívio. Mas a verdade é que a dor que eles me causaram não poderia ser lavada com um ato de fúria. A minha vingança precisava ser duradoura, corrosiva, algo que minasse a raiz do orgulho do Senhor, que atingisse o que ele tinha de mais sagrado: seu nome, sua linhagem, sua pureza de sangue. Uma ferida que sangraria por gerações, e não apenas no corpo, mas na alma de sua família. A Aio, minha irmã, era crucial nesse período. Ela me trazia notícias da Casa Grande, a data prevista para o nascimento, o entusiasmo do Senhor, as conversas sobre o futuro do pequeno Álvaro. Cada pedaço de informação alimentava a minha determinação. A pressa era inimiga da perfeição, e a paciência era minha maior aliada. Eu trabalhei no berço por semanas, talvez meses, misturando entalhes óbvios com a minha mensagem secreta. Se você está impressionado com a inteligência e a frieza de Damião, não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder o clímax dessa história. Assim, você será avisado assim que os próximos blocos forem lançados. O senhor vinha inspecionar meu progresso de vez em quando. Ele tocava a madeira, elogiava a qualidade do acabamento, mas nunca, jamais, olhava para a parte de baixo da tábua principal. Seu olhar arrogante só via o que queria ver: o fruto do trabalho de seu escravo, a manifestação de seu poder. Ele não via a bomba-relógio que eu estava construindo, nem o segredo ancestral que eu estava imprimindo na própria fundação de seu legado. Meu plano mestre estava sendo executado, milímetro por milímetro, um segredo silencioso que aguardava sua hora de gritar a verdade. As semanas se estenderam em meses, e a gravidez da sinhá Isabel avançava, como as folhas de cana crescendo sob o sol inclemente do engenho da esperança. A cada barriga da sinhá que aumentava, meu plano se tornava mais concreto, mais real. Na marcenaria, o cheiro de jacarandá e as lascas de madeira no chão eram as únicas testemunhas do meu trabalho paciente e meticuloso. Eu trabalhava no berço dia após dia, desde o início de setembro de 1858, sempre sob o olhar atento de Juba e com as informações sigilosas de Aio. A peça central, a tábua do fundo do berço, onde o segredo seria entalhado, era tratada com um cuidado quase reverencial. Eu aplicava óleos naturais para realçar os veios, torná-la ainda mais escura e dissimulada. O símbolo do Filho de Duas Águas era um segredo que repousava no coração da madeira, aguardando o momento de ser revelado. Você deve estar se perguntando: como um escravo poderia ter tanto tempo e liberdade para executar um plano tão complexo? Eu sei o que você está pensando, que isso parece improvável. Mas a verdade é que o senhor Álvaro era um homem de grande ego, e seu orgulho de ter um berço magnífico para seu herdeiro era imenso. Ele confiava em minha habilidade como marceneiro, e essa confiança, cega por sua vaidade, foi minha maior proteção. Ele vinha à marcenaria em datas específicas,
geralmente nas manhãs de quarta-feira, acompanhado da Sinhá, para inspecionar o progresso. Eu exibia os entalhes mais óbvios, os arabescos floridos, os detalhes que ele esperava. Eles elogiavam, satisfeitos. Damião, suas mãos são abençoadas. A Sinhá dizia, sem saber que suas mãos abençoadas estavam tecendo a teia da desgraça de sua família. Mas a tensão era constante, um nó apertado no estômago. Qualquer passo em falso, qualquer olhar desatento, poderia destruir tudo. Lembro-me de uma tarde de terça-feira, 23 de novembro de 1858, por volta das 4 da tarde. Eu estava entalhando o último detalhe do Ami-Omi Meji, suor escorrendo pela minha testa. A porta da marcenaria rangeu e um dos capatazes, o Cícero, entrou sem avisar. Meu coração disparou. Juba, que estava serrando uma peça de madeira, tossiu alto, um sinal. Eu rapidamente cobri o entalhe com um pedaço de pano e comecei a lixar uma lateral do berço, fingindo estar absorto. "Onde está Damião?" Cícero rosnou, o chicote na mão. "Está aqui, Cícero, ocupado com a obra-prima do senhor." Juba respondeu com uma calma que me surpreendeu. Cícero se aproximou, seus olhos farejando, desconfiados. Ele me observou por alguns segundos e eu senti um frio na espinha. Parecia que ele podia ver através do pano, através da madeira, diretamente para o meu segredo. "Não parece que está trabalhando, Damião. Parece que está sonhando", ele disse, a voz cheia de veneno. "Estou apenas me certificando de que cada detalhe seja perfeito para o filho do senhor", respondi, a voz tão firme quanto pude. Ele bufou, deu de ombros e se virou. "Apenas certifique-se de que esteja pronto a tempo. O senhor está impaciente." Ele saiu e o alívio me atingiu como uma onda. Juba apenas balançou a cabeça, um leve sorriso no canto dos lábios. "Foi por pouco, Damião. Continue." Aio, por sua vez, trazia pequenas pérolas de informação. O senhor Álvaro conversou com o senhor Barão de Itabira. Eles planejam um grande baile quando o menino nascer. Uma celebração da família, do nome Moraes. Cada notícia reforçava a ideia de que o orgulho do senhor era o ponto mais vulnerável de sua armadura, e que a festa, a grande celebração de sua linhagem, seria o palco perfeito para a sua ruína. Eu me lembrava dos rituais iorubá, das cerimônias de nascimento, das bênçãos e das proteções. Eu sabia que o berço não era apenas um móvel, mas um símbolo de vida, de herança. E ao colocar o Ami-Omi Meji ali, eu estava não apenas revelando um segredo, mas lançando uma maldição ancestral sobre a linhagem dos Morais. Uma maldição de desonra e ilegitimidade. Se a inteligência e a coragem de Damião estão te prendendo a essa história, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Ajude a espalhar a verdade sobre esses heróis esquecidos que lutaram por justiça em silêncio. Chegou o final de dezembro de 1858. O berço estava pronto, polido, brilhante, entalhado com a riqueza que o senhor desejava. E no fundo, o segredo esperava. Eu mesmo o levei para a Casa Grande na manhã de um sábado, 18 de dezembro, por volta das 10 horas. Os olhos do senhor brilhavam de orgulho. "Magnífico, Damião! Uma verdadeira obra-prima!" Ele me pagou com uma moeda, que eu aceitei com a mesma expressão vazia de sempre. Ele me via como um bom escravo. Ele não sabia que eu era o arauto de sua desgraça. O berço foi colocado no quarto do bebê, aguardando a chegada do herdeiro. Eu sabia que, para minha vingança ser completa, eu precisaria estar lá, na hora certa, para ver a queda. Mas o tempo era um mestre cruel e paciente. A semente estava plantada. Agora, restava esperar que ela germinasse. A noite da vingança, ou melhor, o dia da revelação, não seria agora, mas sim em um futuro distante, no auge do orgulho do senhor, quando ele menos esperasse. E seria devastador. Os anos se dobraram sobre si mesmos,
como as páginas de um livro empoeirado, e o engenho da esperança continuou a girar em seu ciclo de trabalho e opressão. O pequeno Álvaro Júnior, o herdeiro tão aguardado, cresceu para se tornar a cópia exata de seu pai, arrogante, mimado e cruel. Seus olhos tinham o mesmo brilho de superioridade do senhor coronel Álvaro, e seu comportamento em relação aos escravizados era ainda mais vil, se possível. E eu, Damião, permaneci na marcenaria, minhas mãos ainda hábeis, meu rosto ainda marcado, mas a mente intacta e o plano vivo. A cicatriz em minha face nunca cicatrizou de verdade na alma. Ela era um lembrete constante a cada espelho d'água, a cada reflexo da injustiça sofrida. Mas a marca que eu gravei no berço do menino, essa sim, estava cicatrizando, esperando o momento certo para se abrir e sangrar na linhagem dos Morais. Você deve achar que eu queria vingança rápida, que o tempo apaga a dor. Eu sei o que você está pensando, mas a verdade é que a verdadeira vingança é como um bom vinho. Quanto mais tempo espera, mais amarga e potente ela se torna. Passaram-se 25 anos. 25 anos de paciência, de observação. Eu, Damião, agora com 57 anos, já não era o jovem forte que confrontou o capataz. Meus cabelos tinham fios brancos, minhas costas estavam curvadas pelo trabalho, mas meu espírito estava mais afiado do que nunca. Juba já havia partido para o descanso dos ancestrais, e Aio, agora uma mulher adulta, continuava a servir na casa grande, seus olhos ainda guardando a memória de nossa conspiração silenciosa. Finalmente, o dia chegou. Era um sábado ensolarado, 17 de junho de 1883, por volta das 15 horas. O engenho da Esperança estava em festa, um espetáculo de ostentação. Álvaro Júnior, o primogênito, o herdeiro da linhagem Morais, estava se casando com a filha de um poderoso barão da capital. A casa grande estava decorada com flores, sedas e cristais. Bandas tocavam, e convidados de toda a província chegavam em carruagens luxuosas. Era o auge do orgulho do senhor coronel Álvaro, a coroação de sua dinastia. Eu estava lá, como sempre, um escravo entre os muitos, servindo bebidas, limpando mesas. Minha presença era tão invisível quanto a marca no berço. O senhor, agora um homem de mais idade, mas ainda imponente, sorria de orelha a orelha. A seu lado, Álvaro Júnior, com sua pose altiva, recebia os cumprimentos. No meio da cerimônia, após a troca de alianças, o senhor coronel Álvaro de Morais ergueu a voz, chamando a atenção de todos. Meus caros amigos, tenho um presente especial para meu filho e nora. Um símbolo de nossa tradição, de nossa linhagem. Ele acenou para que eu e outro escravo, um jovem rapaz, trouxéssemos o presente. Meu coração bateu forte no peito. O berço. O mesmo berço que eu havia construído, agora reformado por minhas próprias mãos, com a mesma maestria de antes. No fundo da tábua principal, sob o colchão que fora removido para a exibição, o Ami Omi Meji esperava. Os convidados se aglomeraram, elogiando a beleza da peça. O senhor orgulhosamente explicou a história do berço, como ele mesmo o havia encomendado para seu filho, e agora o presenteava ao neto que um dia viria. Ele apontou para os entalhes, os arabescos, a madeira rica. Ele estava no ápice de sua glória. Mas então, um homem se destacou da multidão. Era um diplomata estrangeiro, o senhor Beaumont, de passagem pelo Brasil, um estudioso de diversas culturas, com uma vasta erudição em simbologias africanas. Ele se aproximou do berço, seus olhos curiosos. Ele passou os dedos pelos entalhes, e então seu olhar caiu sobre o Ami Omi Meji. Seus olhos se arregalaram, um misto de surpresa e reconhecimento. Você deve estar se perguntando, como um estrangeiro poderia conhecer um símbolo iorubá tão específico? Eu sei o que você está pensando,
que é uma grande coincidência. Mas a verdade é que a inteligência de Damião contava com isso. Ele sabia que o conhecimento é universal e que alguém, em algum lugar, um dia, seria capaz de decifrar o enigma. E aquele era o momento. O Sr. Beaumont se virou para o Sr. Coronel Álvaro, que estava radiante. Coronel Moraes, o diplomata começou, sua voz polida, mas com uma estranha urgência. Este berço é magnífico, mas permita-me uma pergunta sobre este entalhe peculiar aqui no fundo. Ele apontou diretamente para o símbolo que eu havia gravado. O senhor, confuso, franziu a testa. Oh, isso? Apenas um detalhe. Um ornamento que Damião, nosso marceneiro, adicionou. O diplomata olhou para mim. Meus olhos se encontraram com os dele. Ele podia ver a marca em meu rosto, mas agora ele veria a outra marca. Damião, o senhor o repreendeu. Explique ao nosso ilustre convidado o que é isso, se é que tem algum significado. Eu dei um passo à frente, meu coração batendo uma marcha de vitória. Minha voz, agora mais grave pela idade, mas ainda clara, cortou o ar festivo como uma lâmina. É o Ami Omi Meji, senhor, o símbolo das duas águas. O diplomata assentiu, seus olhos fixos nos meus. E o que significa isso, Damião? Eu olhei diretamente para o Sr. Coronel Álvaro de Moraes, para Álvaro Júnior e para toda a plateia atônita. Significa que o filho não é de quem o gerou, mas de outro sangue. É o símbolo da ilegitimidade, do filho de sangue trocado. Um silêncio sepulcral caiu sobre a Casa Grande. O sorriso do Sr. Coronel Álvaro desapareceu, substituído por um horror paralisante. Os olhos de Álvaro Júnior se arregalaram em pânico. Os sussurros começaram, como um incêndio se espalhando. O diplomata, com um olhar que dizia, eu entendi, completou. É uma antiga maldição iorubá contra a linha de sangue impura. A revelação ecoou o boato antigo sobre a Sinhá Velha, a mãe do Sr. Coronel Álvaro, e o capataz Pedro. O pânico nos olhos do Sr. Coronel era a prova. A verdade, escondida por gerações, explodiu no auge de seu orgulho. A festa se transformou em caos. O casamento foi imediatamente cancelado. A linhagem Moraes, a pura linhagem, foi desonrada publicamente. O legado do Sr. Coronel Álvaro desmoronou em pó diante de seus próprios olhos, destruído por um símbolo entalhado por um escravo. A marca em meu rosto era a marca de sua propriedade, mas a marca que eu deixei no berço de seu filho era a assinatura de sua ruína eterna. Se a inteligência e a justiça poética de Damião te chocaram e te inspiraram, comente, ajuste de contas e deixe seu like. Queremos ver o quanto essa história de vingança silenciosa ressoou com vocês. O caos irrompeu na Casa Grande, no exato momento em que minhas palavras ecoaram. O Sr. Coronel Álvaro de Moraes, seu rosto outrora vermelho de orgulho, agora empalideceu a um tom doentio, quase cinzento. Seus olhos, que antes brilhavam com a alegria da celebração, transformaram-se em poços de terror e fúria incontida. Ele avançou em minha direção, um rugido preso na garganta. Damião, seu demônio, o que você fez? Mas suas palavras se perderam na cacofonia que se seguiu. Os sussurros dos convidados, antes discretos, explodiram em vozes chocadas, indignadas, curiosas. Filho de sangue trocado? Ilegítimo? Um capataz de outra fazenda? A vergonha e o ultraje se espalhavam como uma mancha de óleo sobre a rica toalha de seda da festa. O burburinho se intensificou, crescendo para uma avalanche de falatórios e murmúrios horrorizados. Álvaro Júnior, o noivo, que momentos antes se pavoneava em seu traje impecável, agora parecia um fantoche desfeito. Seu rosto, antes arrogante, estava contorcido em pânico. A noiva, uma jovem de família rica, cujos pais sonhavam com a união de fortunas, soltou um grito abafado e caiu nos braços de sua mãe, que a puxou para longe, os olhos cheios de desprezo.
O casamento estava acabado, a aliança de poder desfeita em um piscar de olhos, às 15h32 daquele sábado, 17 de junho de 1883. O senhor Coronel Álvaro, num último e desesperado esforço para salvar sua honra e seu legado, gesticulou freneticamente para os capatazes. Prendam-no! Amordaçam-no! Isso é uma calúnia, uma mentira de escravo! 2 capatazes, atordoados pela reviravolta dos acontecimentos, avançaram sobre mim. Mas eu não ofereci resistência. Minha missão estava cumprida. Meu rosto, marcado pela vergonha que ele me impôs, agora carregava o sorriso interior da vitória. Ao ser agarrado, olhei uma última vez para o senhor, meus olhos encontrando os dele. Eu vi a dor, a humilhação, a ruína em seu olhar. E naquele momento, soube que a marca que ele gravara em minha face era fraca, perto da que eu gravara em seu legado. Fui arrastado para fora da casa grande, para a senzala, sob os olhares chocados e amedrontados de alguns, e os olhares de admiração e compreensão de muitos de meus irmãos escravizados. Mas não antes que eu pudesse ouvir as últimas frases do diplomata. O senhor Beaumont, que, com uma voz clara e forte, dizia aos outros convidados: "A verdade sempre vem à tona, meus senhores. E o peso da ilegitimidade é um fardo pesado demais para qualquer linhagem. Este símbolo", ele falou mais alto do que todos os oradores. A notícia se espalhou como fogo em campo seco, mais rápido que qualquer mensageiro a cavalo. Naquela mesma noite, em toda a região, nos engenhos vizinhos e nas pequenas vilas, a história do filho de 2 águas, do engenho da Esperança, era contada em sussurros e depois em gritos de surpresa e regozijo. Não apenas entre os senhores, que agora viam o coronel Álvaro com desdém e desconfiança, preocupados com suas próprias linhagens e segredos, mas, mais importante, a história se espalhou entre os escravizados, transformando a humilhação de um dos mais poderosos fazendeiros em um conto de esperança e vingança. Uma lenda sussurrada nas senzalas sobre a inteligência de Damião, o marceneiro que derrubou um império sem levantar uma arma. Você deve se perguntar o que aconteceu comigo depois disso. Eu sei que esperam uma fuga espetacular ou um destino trágico, mas a verdade é mais complexa e mais poética. O senhor Coronel Álvaro, em sua fúria, quis me castigar, mas a sua própria vergonha o paralisou. Ele não podia me matar ou me torturar até a morte e arriscar que a história de sua desonra se espalhasse ainda mais como a de um mártir. Ele não podia sequer me vender, pois quem compraria um escravo cujo último ato foi destruir a linhagem de seu antigo senhor? Eu era uma prova viva e ambulante de sua desgraça, um lembrete constante de sua humilhação. Por uma decisão cruelmente irônica, fui enviado de volta para a lavoura, novamente sob o sol, entre os canaviais. Mas agora, meu trabalho era diferente. Eu era o homem que havia desmascarado o poderoso senhor. Minha marca no rosto, antes símbolo de minha desgraça, agora era a insígnia de minha vitória silenciosa. Os outros escravizados me olhavam com admiração e respeito. Minha irmã, Aio, me procurava às escondidas, os olhos brilhando com um misto de alívio e orgulho. Para eles, eu era um herói. O griot silencioso que contou a mais poderosa das histórias. O engenho da Esperança começou a declinar a partir daquele fatento 17 de junho de 1883. A reputação do senhor Coronel Álvaro de Moraes nunca mais se recuperou. Seus negócios minguaram. Seus aliados o abandonaram. Álvaro Júnior, o noivo humilhado e desonrado, mergulhou na bebida e na amargura. Nunca mais se casou e nunca teve um herdeiro legítimo para continuar a linhagem. A pura linhagem Moraes, que o senhor tanto se orgulhava, foi quebrada, manchada para sempre pela verdade do Ami Omi Meji. A marca no berço não era apenas um símbolo.
Era um veneno lento que corroeu o orgulho e o legado de toda uma família, destruindo-os de dentro para fora. E eu, Damião, o marceneiro marcado, continuei a viver, testemunha silenciosa da ruína que eu havia orquestrado. A vingança, que parecia um sonho impossível, se tornou uma realidade palpável, provando que a astúcia de um oprimido pode ser mais devastadora que a força bruta de um opressor. Se você sente que a justiça foi feita, mesmo que de uma forma tão inesperada e demorada, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Ajude-nos a levar essas histórias de resistência e inteligência para mais pessoas, para que o legado de Damião nunca seja esquecido. O eco das minhas palavras ressoou muito além dos salões da Casa Grande. A história do Filho de Duas Águas não foi apenas um escândalo passageiro. Ela se tornou uma lenda, um divisor de águas que mudou para sempre a dinâmica de poder, não só no Engenho da Esperança, mas em toda a região. A data de 17 de junho de 1883 não marcou apenas o fim de um casamento, mas o início de uma nova era de medo para os opressores e de esperança para os oprimidos. Para o senhor coronel Álvaro de Moraes, o impacto foi devastador. Seu nome, antes sinônimo de poder e respeito, agora era cochichado com escárnio e desconfiança. As reuniões de fazendeiros, antes palco de sua influência, tornaram-se momentos de silêncio constrangedor quando ele se aproximava. Ninguém mais confiava em sua linhagem pura. Ninguém queria se associar a uma família tão publicamente desonrada. Seus negócios, já abalados, definharam ainda mais. As vendas de cana diminuíram. Os empréstimos bancários se tornaram mais difíceis. O orgulho que ele tanto cultivara desmoronou, levando consigo a sua fortuna e a sua sanidade. Ele, que vivia de aparências e de um nome forjado na mentira, viu tudo isso ser arrancado por um simples entalhe em um berço. Você pode estar pensando, mas ele continuou sendo um senhor, Damião continuou escravo. Onde está a vitória? Eu sei o que você está pensando, que a mudança parece pequena. Mas a verdade é que a vitória nem sempre se mede em liberdade física imediata. Às vezes, a vitória é derrubar o espírito, o legado, a arrogância de quem se sente intocável. E foi isso que aconteceu. O senhor coronel Álvaro de Moraes envelheceu rapidamente, seus olhos perdendo o brilho, sua postura ereta curvando-se sob o peso da vergonha. Ele se tornou uma sombra do homem que fora, um lembrete vivo de que nem todo poder pode comprar a verdade. Álvaro Júnior, o herdeiro que nunca seria, mergulhou ainda mais fundo na amargura. Ele tentou se casar novamente, mas a mancha de sua ilegitimidade o seguia como um fantasma. Sua reputação estava arruinada. Ele se tornou um homem solitário e alcoólatra, um poço de ressentimento. O berço, o objeto que deveria celebrar sua chegada ao mundo, tornou-se o sarcófago de sua dignidade. Ele nunca teve filhos, e a linhagem Moraes, que o senhor tanto queria perpetuar, secou como um rio em tempo de seca, condenada à extinção pela própria semente da mentira que carregava. Mas o legado de Damião foi muito além da ruína dos Moraes. Para nós, os escravizados do Engenho da Esperança e dos engenhos vizinhos, a história do Filho de Duas Águas foi um sopro de esperança, uma semente de revolta silenciosa. Ela se tornou um conto sussurrado nas noites escuras, nas rodas de capoeira escondidas, nos campos de cana. Era a prova de que a inteligência, a paciência e a astúcia de um homem cativo podiam ser mais poderosas do que o chicote e o ferro em brasa. Eu, Damião, o marceneiro marcado, tornei-me um griot silencioso. Minha marca no rosto, antes de vergonha, agora era de admiração. As pessoas me olhavam de forma diferente. Não com pena, mas com respeito. Eu era a encarnação viva da resistência. A prova de que a nossa mente era mais livre
do que eles jamais poderiam imaginar. Minha irmã, Ayo, que havia participado de nossa pequena conspiração, continuou a espalhar a história, adornando-a com detalhes, transformando-a em um mito que inspirou outros. Quantas vezes vocês acham que histórias como a de Damião foram silenciadas, apagadas dos livros de história? Eu sei o que vocês estão pensando, que muitas foram perdidas. É por isso que histórias como essa são tão importantes. Elas nos lembram que a resistência negra não foi apenas sobre força física, mas sobre uma inteligência estratégica que subverteu o sistema de dentro para fora. A história de Damião plantou uma semente de medo nos corações dos senhores. Eles começaram a olhar para seus escravos de uma nova maneira, não apenas como corpos para o trabalho, mas como mentes capazes de tramar, de planejar, de subverter. Aquele ato, em sua discrição e demora, foi uma declaração de que a verdadeira liberdade começa na mente e que a justiça pode ser servida de formas inesperadas. O medo plantado por Damião nos opressores foi um medo de que seus próprios segredos viessem à tona, de que suas linhagens puras fossem desmascaradas, de que seu poder fosse corroído de dentro. E a esperança que deu aos oprimidos foi a de que a astúcia e a inteligência eram armas poderosas, capazes de desestabilizar o sistema, mesmo sem um levante violento. A marca de ferro no meu rosto era a marca do engenho da esperança. Mas a verdadeira marca, a que eu deixei, foi a marca da esperança em um futuro onde a verdade, por mais escondida que estivesse, sempre encontraria seu caminho para a luz. Comente a palavra resistência se a história de Damião te fez acreditar no poder da mente e na justiça poética. Sua voz é fundamental para que essas histórias de coragem e astúcia nunca sejam esquecidas. A história de Damião, o marceneiro marcado, é um testemunho da força inabalável do espírito humano e da capacidade de encontrar justiça mesmo nas circunstâncias mais cruéis. Ele nos mostrou que a vingança não precisa ser violenta para ser devastadora e que a inteligência pode ser a arma mais potente contra a opressão. Se você foi tocado pela jornada de Damião, pela sua resiliência e pela sua astúcia, não pare por aqui. No nosso canal, você encontrará outras histórias incríveis de heróis esquecidos que, como Damião, desafiaram seus destinos e reescreveram suas próprias narrativas. Assista agora ao nosso vídeo sobre Clara, a envenenadora, ou Benedita Angola, a parteira que se tornou vingadora. Cada história é um mergulho profundo na resistência negra no Brasil, revelando personagens que a história oficial tentou apagar. Deixe seu comentário, seu like e compartilhe para que a voz desses heróis continue ecoando por gerações. Juntos, podemos manter viva a memória daqueles que lutaram por dignidade e justiça.